Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de amizade, de carinho, para continuarmos sempre aqui juntos, né, estudando esse Evangelho, que a todos nós funciona como um verdadeiro bálsamo nos nossos corações. Estudar sobre humildade é um tema, acreditei, de muita importância, porque quando no Evangelho fala bem-aventurado os pobres de espírito, é preciso a gente lembrar que pobre de espírito, numa acepção adulterada, numa acepção vulgar, é considerada aquela criatura de pouca inteligência. Quando alguém fala assim, aquele ali é um pobre de espírito, é uma pessoa sem muita inteligência, que não liga lá o lé com o cré, são esses que a gente fala que não são muito normais, como se normal fosse ser normal, né? E a gente começa a lembrar que quem é o pobre de espírito na realidade, no dizer evangélico para Jesus? São as criaturas que não têm mais a pretensão de saberem tudo, de acharem que já sabem de tudo, que já entenderam tudo, já resolveram todas as suas situações difíceis e fragilidades da sua vida. No dizer evangélico, para Jesus, o pobre de espírito é a criatura que se coloca na posição de aprendiz, daquele que todo dia e com todo mundo tem o que aprender, se tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver. É o que a gente chama de coração de aprendiz, sabe coração de aprendiz? Que estamos sempre aprendendo. Aquele que se acha com todas as possibilidades, ele se fecha, ele não ouve, ele entra na posição que só ele pode ensinar, ele não tem mais nada a aprender. Quando a gente lembra, muitas vezes, que é necessário nas nossas vidas, nós retirarmos os excessos, retirarmos os preconceitos, as ideias já que estão muito estruturadas numa pseudo-verdade, para que o novo possa entrar. Porque se eu não me esvazio daquilo que eu tenho, como é que o novo chega até mim? Olha a importância da gente saber se esvaziar. Então é a hora que eu me esvazio para que o novo entre. Então são aquelas criaturas que a gente fala, puxa, mas fulano largou tudo. Mas fulano parece que não liga para o que tem, foi seguir esse caminho. E a gente começa, ele não é bom da cabeça, ele não é normal. Não é assim que a gente fala? Não é normal. O que é ser normal para o mundo de hoje, se não está, de uma certa maneira, padronizado, né, dentro de um extrato social, que você corresponde exatamente àquilo que o outro quer que você faça. Então, somos quase produtos massificados. Então, aquele que começa a pensar diferente, que questiona a vida sobre um outro aspecto, que acredita que o ser é mais importante do que o ter, tem alguma coisa estranha com ele. Não é o que a gente fala? Ele não é muito normal. Olha como é bom não ser normal dentro da acepção do mundo. Jesus era normal? Não. Dentro da concepção do mundo, Jesus não era normal. Então, quando a gente lembra de uma figura como Francisco de Assis, que vem de uma família rica, né, bem posicionada, e abandona aquilo tudo para ir em busca daqueles desvalidos da sorte. Ele era normal? Não. Tem que ter essa loucura mesmo, que é um fogo interior pelo outro. Ele era um pobre de espírito. Então, quando a gente imagina uma figura lá do Albert Schweitzer, eu sempre me recordo dele, um médico, né, na Europa, na Alemanha, com uma posição, com uma clientela de uma família, e larga tudo e vai lá para um daqueles países da África atender, fazer medicina.
no local completamente anônimo, que ele teve que implantar tudo, nem um ambulatório ele tinha. Ele é normal? Não. Ele é um pobre de espírito. Porque são essas criaturas que já descobriram o que realmente é prioritário. Qual é o maior tesouro? São essas criaturas que nos demonstram que tem um tesouro muito maior do que qualquer título acadêmico e de qualquer conta bancária. Porque é do espírito a necessidade dele de socorrer e auxiliar o seu irmão. Não há como ser feliz e entender uma sociedade justa e equilibrada enquanto alguém está sofrendo. Então, quando eu não me comove o outro, quando eu passo pelo outro e sou indiferente, eu é que estou estranha. Porque é bom esse estremecimento pelo outro. É muito saudável enquanto o outro, na sua indigência, seja ela em termos de saúde, seja ela em termos social, intelectual, em termos moral, ele me estremece. Porque nós já entendemos que trabalhamos em grupo, nós somos irmãos e nós somos da mesma família. É natural esse anseio que todos nós estejamos bem. Então, quando a gente começa a lembrar que os pobres de espírito, na realidade, são espíritos que já venceram as ilusões do dourado, do brilhante, de possuir, de segurar lá o fim do arco-íris, aquele pote de ouro. Ele já vai em busca, né, do encontro com o Cristo e caminhando em direção a Deus. Nós vamos lembrar também das passagens de Jesus, quando ele encontra, em várias passagens do Cristo, ele nos demonstra aqueles que aceitaram segui-lo e os que não seguiram. Por isso que ele fala, bem-aventurado aquele, o pobre de espírito. Porque os sábios, os prudentes, o próprio mundo dá o vencimento que eles querem. Eles não estão buscando a consolação do Cristo. O que Jesus falou? Que Jesus veio para os doentes. Não foi isso? Ele não veio para aquele que é são, ele veio para o doente. Por que ele veio para o doente? Quem são os doentes? Doente não é só doente físico, não. Somos nós, almas sofridas, almas cansadas, almas que não suportam mais a desarmonia. Por isso que Jesus veio para os doentes. Porque os derrotados, os vencidos do mundo, ouvem mais alto a voz de Deus. Porque os vitoriosos, os que estão sãos, eles estão como na vida? Estão passeando, eles estão alegres, estão sorrindo, eles não estão se incomodando com absolutamente nada. Eles querem a manutenção daquele momento que eles estão vivendo. Poxa, se eu estou bem, se eu estou feliz, se está tudo a meu favor, eu vou lá me preocupar com o outro? Não é assim que as pessoas pensam? No seu egoísmo? É assim que elas pensam. Eu vou sair do meu desconforto pelo outro? Esquecidas, né, que o sofrimento, ele é democrático, ele bate em todas as casas, das mais diversas formas. Então, quando a gente percebe que aquele que sofre, ele compreende melhor por que se diz que Jesus é o médico das almas. Nada como uma dor, não é? Para a gente encontrar o amor. Porque se Jesus veio para os doentes, e o doença é o sofrimento, enquanto eu não sofro, eu não busco médico. Vocês já viram algum são ir buscar médico? Não, né? Quem vai buscar um médico? O que está sofrido, o que está doente. Por isso que Jesus veio para os sofridos. Porque ele vai ouvir o consolo do Cristo. Lembra quando Cristo, né, quando, naquela passagem que diz assim, que o mundo não
tem condições de dar força e consolo para ninguém. Somente o Cristo pode consolar. Por que que a gente percebe claramente isso? Que quando a gente tem uma doença, tem uma dor, quando a gente passa por um problema de cunho moral também, que todos são tipos de dores, não tem médico, não tem juiz, não tem dinheiro, não tem título acadêmico que sossegue o coração. Quem é que sossega o nosso coração? Qual é o bálsamo do coração ferido? É o remédio que Jesus, como médico, nos prescreveu. E qual foi o remédio prescrito pelo Cristo? O Evangelho. Só tem condições de tomar esse remédio aquele que sofre. E nem todos, porque tem os que sofrem e entram na casa da rebeldia e acham que tudo é injusto, que o mundo é injusto, que Deus é injusto. E mesmo assim dizem que acreditam em Deus. Ou bem a gente acredita em Deus, ou não acredita em Deus. Porque acreditar em Deus parte da premissa que Deus é justo, misericordioso e bom. Então, o que acontece comigo não é injustiça. Eu posso não me recordar os motivos daquele remédio que eu estou tomando, que é uma medicação para minha alma renitente no erro. Deus não é pai punitivo, Deus é pai educativo. Existem leis, Deus não para a atividade dele para dizer que eu estou certo ou que eu estou errado, de maneira nenhuma. Existem leis, e toda vez que eu infrinjo a lei é de ação e reação, e eu vou sofrer as consequências. E nessa dor, quando isso dói às vezes a ponto de eu falar que eu não ligo para a dor, mas chega um momento que aquela dor é tão grande que me faz ir buscar a causa da dor e parar de tomar remédio paliativo de alienação. E quando eu vou buscar a causa da dor, o que eu encontro? Como ponto gerador, o meu comportamento. Está ali o início. Um comportamento que certamente tem duas bases, orgulho e egoísmo, que deriva todas as outras componentes que vai gerar dor. Então, é quando a gente pensa que chega um momento que a gente fala assim, eu não sei mais nada. Eu descobri que eu não sei nem pedir, porque muitas vezes os meus pedidos ainda são baseados nas minhas ilusões. É quando a gente se entrega a Deus e fala, Pai, Tu sabes o que é preciso que eu passe. Dai-me força e coragem para prosseguir. E a gente se pergunta, no encontro de Jesus com o moço rico, lembra daquela passagem? Por que que o moço rico, que era um rapaz tão virtuoso, que cumpria a lei de Moisés, não foi capaz de seguir com Jesus? Ele cumpria toda a lei, mas quando Jesus falou para ele, meu filho, bem dizes que tu cumpre toda a lei, agora vai, vende tudo o que tens e segue-me. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu abrir mão dos seus bens materiais para seguir o Cristo. Ele cumpria os 10 mandamentos da lei mosaica, da Torá. Isso ele era um cumpridor da lei, já é coisa beça, né, gente? Pensa que é fácil cumprir os 10 mandamentos, não. Mas quando Jesus dá uma nova proposta, você já cumpre, agora vou te dar um desafio maior, é o desapego. Vende tudo e me segue. Ele não conseguiu ainda. Então é quando a gente pensa assim, será que quando a gente recebe esse convite, a gente já é capaz de largar tudo para seguir o Cristo? Quantas vezes, às vezes, a gente não consegue abrir mão lá do programa de televisão que está vendo para atender alguém que está precisando? Quem somos nós, né, para falar do moço bom do Evangelho? Às vezes a gente não é capaz
de largar lá um interesse familiar, um encontro lá da família, para atender uma outra criatura no momento dela de dor. Então é aquele momento, será que, e a gente, já desapegou? Quando a gente vê Jesus conversando, né, com Nicodemos, Nicodemos é um senhor, é um conhecedor da lei, é um doutor da lei, ele busca Jesus na calada da noite, né? Não sabemos o motivo porque foi na calada da noite, mas vai lá conversar com Jesus sobre a questão de retornar à vida, de viver de novo. E Jesus explicou, Jesus falava na presença de todos aqueles conhecedores da lei, dos seus pares. Por que aqueles doutores da lei não foram capazes de seguir Jesus? Porque eles teriam que abrir mão do poder que eles já tinham sido investidos, da autoridade naqueles colegiados. Abrir mão de ser aquela figura dentro daquela sociedade investida da maior autoridade. Era o que a gente hoje em dia chama, mandava muito. Eles mandavam muito. Abrir mão daquilo para seguir um Cristo. E a gente pensa, será que é fácil? Como é que a gente vive? A gente vive se apoiando em verdades que a gente vai construindo ao longo das reencarnações. São verdades entre aspas, que muitas não são tão verdadeiras assim. São repetições dos nossos próprios preconceitos, processos educacionais, oriundos muitos de medo, de processos de frustração, que criamos aquilo ali e nos apoiamos. Retirar aquilo ali nos dá medo. Por isso a gente fala, fulano é tão preconceituoso, mas olha só, tirar aquilo que ele concebe como verdade é um desafio para aquele espírito, fazer essa substituição. Então, quando a gente vai lembrar dos doutores da lei, que não foram capazes. A gente vai lembrar do Paulo, quando leva a palavra de Jesus até Atenas. O que tinha em Atenas? Né? A concentração dos maiores sábios e filósofos da terra. Grécia, o berço da cultura. O que eles fizeram, os gregos fizeram com Paulo em Atenas? Riram, debocharam, zombaram daquele homem esquálido falando de uma figura do Cristo, falando em perdão, falando em humildade. Você imagina, para quem não se abaixa para ninguém, pensar em humildade. Uma figura do Cristo que diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Um Cristo que diz que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, que se faça escravo. Isso é para qualquer pessoa, gente. Quando vamos lembrar da figura de Jesus cingido lá com uma toalha na cintura, nos quadris, e se abaixando para lavar os pés dos discípulos, à maneira de um escravo. Ó, a criatura levou anos e anos para se encastelar no poder intelectual, no poder financeiro, e alguém vem dizer para ela que o maior é aquele que se fizer menor? É fácil? Não, não é fácil. A gente tem que começar a fazer essa compreensão. O nosso querido Emmanuel, né, na reencarnação como senador, ele coloca humildemente a sua passagem diante do Cristo, como senador Públio, que ele teve o famoso minuto glorioso, onde Jesus o convida. Seria a redenção dele de séculos futuros. Naquele momento que ele recebe o convite, ele lembra como senador romano, toda a glória de Roma, todos os triunfos. E Jesus falou, essa tua glória é bem pequena, hein? Ele não conseguiu.
ele não conseguiu seguir Jesus naquele momento. Então, quando a gente começa a pensar que ser pobre de espírito há de ter coragem, o espírito para essa alma. É aquela que já aprendeu que todas essas passagens terrenas, todos esses bens perecíveis, ficam para aí mesmo. É preciso já ter sofrido muito para entender que dinheiro nenhum aplaca dor no coração. Não aplaca. Pode melhorar uma situação e outra, mas dor do coração, dor moral, dor de consciência pesada, não tem remédio do que uma consciência bem tranquila no travesseiro. Então, é quando Jesus, de uma forma, junto aos mais simples, ia explicando isso para eles. Não queiram desejar aquilo que, a título de felicidade, vai romper com esses séculos de dor. Então, a gente começa a caminhar pensando nessa humildade, porque Jesus, né, as principais lições que Jesus nos deixou foi humildade e caridade. E a humildade é justamente a ausência do orgulho. É quando a criatura se coloca ausente do orgulho. É uma conquista muito difícil para todos nós, destruirmos esse orgulho que ainda temos dentro dos nossos corações. Isso tudo é para demonstrarmos como é um caminhar, que às vezes a gente, mas fulano não foi capaz de seguir Jesus, fulano não foi capaz lá de abandonar e seguir o Cristo, e nós, antes de julgarmos quem quer que seja, e nós, somos capazes? Às vezes a gente se fixa em determinados conceitos de vida e paralisa durante reencarnações futuras, achando que a nossa dor é a que mais dói, achando que o nosso problema é o maior do mundo, querendo cuidar do meu, cada um cuida do seu. Com esses pensamentos a gente vai cada vez, de alguma forma, fortalecendo ainda mais o nosso lado egoísta e orgulhoso de nos acharmos melhores do que o outro. Enquanto não tivermos uma atitude perante o outro de fraternidade, solidariedade, nós não vamos caminhar em termos de paz. Quando a gente pensa em humildade, a gente sempre lembra daquela criatura de cabeça caída, de gestos parados, passiva, que se sacode e ela aceita, ou nós lembramos daquela criatura subserviente, que não questiona nada. Isso não é humildade. Humildade é ato de coragem. Humildade é para quem tem força e sabe o que quer. Humildade é aquele que já tem as respostas e não tem medo de enfrentar o outro e se cala. Não por medo. Cala porque já compreendeu que para que se viver em paz é preciso muitas vezes se calar, se domar a si mesmo. Ele já aprendeu que a lógica dele não é a única, que se eu penso dessa maneira, o outro pensa de outra, e nós vamos ter que coexistir pacificamente, não é? Então, quando a gente começa a pensar em humildade, a gente vai lembrar bem daquelas criaturas que já aprenderam a se dominar, os seus instintos, as suas emoções. Porque, veja bem, instinto todos nós temos, não é? Emoção básica todos nós temos. Todos nós temos as emoções de medo, de raiva, de tristeza, são emoções, de dentro para fora. O que vai diferenciar? É quando a gente pega o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa compreensão, que isso se torna luz, e a gente joga luz nessa emoção e fala assim, mas para que eu vou agir dessa maneira de novo? Eu vou fortalecer mais uma vez essa personalidade orgulhosa, que está sempre certa e ganha no berro?
ganha quando dá aquele tapa em cima da mesa? É isso que eu quero. A personalidade truculenta, mais uma vez sendo fortalecida, ou eu já reencarnei para domar essa personalidade truculenta e me oferecer a oportunidade de uma vida sob um outro padrão, o padrão do Cristo. E é antagônico o meu padrão e o padrão do Cristo. Então é a hora que eu começo a descobrir o que eu quero de tesouro. Eu quero Jesus. Então é a hora que a gente começa a se calar, a gente começa a ceder, a reconciliar, a tentar ter, antes de ter indulgência com a dificuldade do outro, porque a gente se vê com dificuldade, até chegarmos ao processo de perdão. Esse é o humilde, esse é aquele que caminha se reconhecendo na sua dificuldade. Porque aquele acha que não tem problema, deixa ele do jeito que está, não é mesmo? Quem é que procura o médico? Aquele que se sente doente. Então, todas as vezes que nós nos virmos com determinadas reações que ainda nos trazem dor, e a gente fala, eu não quero mais ser assim. Né? Tem hora que a gente estuda, aprende, acha que aprende na área intelectual. E na hora de fazer, a gente se ainda vê com aquele instinto. Aí a gente fala, eu reagi. Eu sei que eu reagi. Eu ainda sou uma criatura o quê? É quando a gente pode falar assim, nós somos criaturas o quê? Reativas. Nós vamos ter que aprender a ter ação e não reação. O outro não pode mais ser responsável, nem se responsabilizar pela essa minha atitude. Ele falou o que ele quis falar. E eu tenho que aprender a agir e não reagir como um telecomandado da insuflação do outro. Porque vocês já perceberam que tem gente que chega perto de mim, chega perto de cada um de nós e consegue acionar o que nós temos de melhor. Não é assim? Tem gente que chega perto da gente, a gente quer oferecer o mundo. E tem outros que chegam perto da gente e acionam o que a gente ainda não tem de bom. É a hora que a gente se vê como a gente ainda é. É naquela hora que a gente fala, olha lá esse selvagem que namora dentro de mim. Olha aí como é que eu ainda sou. Esse aí é que eu ainda sou. É isso que me cabe trabalhar. Porque o que já está bom não preciso trabalhar, não. É essa fera que quase morde aqui, que sou eu, é que tem que ser trabalhada. Vou trabalhar isso como? Estudando, raciocinando sobre aquilo que eu quero fortalecer nessa encarnação. Não é assim? Fazendo trocas, fazendo substituições, não porque tem que ser, porque alguém quer ser melhor, porque quer ser santo, porque quer... nada disso. É porque já tem consciência que essa janela só abre de dentro para fora. Eu tenho que querer. Eu tenho que encontrar esse caminho, não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Sou eu que tenho que me conhecer, reparar minha dificuldade, falar, isso aqui eu ainda não consigo lidar, mas isso aqui eu já posso. Deixa eu trabalhar aqui nesse setor. Deixa eu aprender a ficar calado. Deixa eu cantar na hora que eu tiver vontade de responder o outro. Deixa eu cantar uma música. Vou arranjar, cada um vai arranjar lá uma solução, até que a gente consiga reeducar essa mente reativa, porque ela não foi criada assim. Foi de tanto eu alimentar essa mente, esse coração, para a luta, para o desafio, para a competição, para ganhar do outro, para se vingar, que eu me tornei o que eu sou. De tantas reencarnações. E agora? Agora é voltar no próprio caminho e dizer assim, não adianta ficar sentado na beira do caminho chorando pelo que eu ainda não sou? Não. Vamos lembrar de Saulo de Tarso.
Saulo de Tarso, doutor da lei, mandava muito, né? Nos dizeres de hoje em dia, mandava muito aquele ali. E ele era tão ardoroso com a lei que ele resolveu eliminar todos os cristãos que ele pudesse. Ele perseguia e exterminava. Até que um dia, na passagem de Damasco, é quando a gente lembra da luz que ele vê, é a figura do Cristo perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? É quando aquele espírito cai em si, começa com aquele processo, né? Ele fica cego e começa a se reconstruir. Olha a humildade de um espírito como Saulo. Ele teve que abrir mão, renunciar ao poder que ele tinha diante do judaísmo, os seus pares, foi renegado pela família e amigos. E no movimento cristão, ele também não era bem aceito, porque ele tinha perseguido todos eles. Imagina alguém que te persegue, que faz, busca e prende, acaba, de repente ele chega dizendo que quer participar daquele grupo. Então, ele teve a humildade de seguir Cristo e sobre os próprios passos se reconstruir. Olha a humildade. Olha o poder que ele tinha. Ele começou de novo. Somos nós. Você sabia que somos nós? Diariamente. Quando a gente fala assim, não sei mesmo. Eu erro muito. Me desculpa. É quando a gente começa a reconhecer que isso tudo que a gente construiu só gerou dor. Os mais jovens hoje dizem assim: eu quero é ser feliz, eu não quero mais ter razão, né? E às vezes eles ensinam mesmo uma coisa legal. Por que adianta ter razão? Por que as pessoas, a gente briga tanto para ter razão? Será que isso também não é orgulho? Impor ao outro a nossa maneira de ver? Impor ao outro a nossa maneira de pensar? Quem disse que a minha é certa? Ah, mas eu já fiz a minha parte, já fui, já ensinei, já conversei, já dialoguei. Eu não posso andar no mundo nos pés do outro, por mais eu ame o outro. Mas coitado, ele vai aprender. A gente não está aprendendo. Por que vocês acham que nós estamos aqui hoje reunidos falando de Jesus, buscando dentro das nossas dificuldades que todos nós temos, dos nossos erros, e falarmos, mas mesmo assim eu quero mudar, mas mesmo assim eu quero aprender, me dá força, Senhor. Por quê? Porque nós somos almas que já viemos de outras reencarnações, que não realizando e fazendo conquistas em vários setores, que não nos levaram a lugar quase nenhum, nos geraram dor. É quando a gente começa a abrir mão de todo o poderio que se conquistou e fala: Jesus, me ensina a caminhar de pés descalços, de encontro ao outro. Quando Jesus fala e nos mostra sobre humildade, tem uma passagem de Jesus com Pilatos, no momento da crucificação, que Pilatos questionava Jesus no interrogatório, e Jesus não respondia, ficava calado. E Pilatos falou para ele: você não sabe que eu tenho poder sobre você? O poder de te soltar, como eu tenho o poder de te crucificar. Mostrou para Jesus a autoridade que ele tinha, não é mesmo? O que Jesus responde? Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do mais alto. É verdade. Nenhum poder. Ninguém tem poder sobre a gente se não for dado do mais alto. O outro é só um instrumento da lei. É quando a gente entende que só tem poder mesmo Deus.
e a gente se submete ao outro, porque é necessário que passe pela situação. O poder é de Deus. Enquanto Deus quiser, aquela situação continua, e a hora que Deus quiser, aquela situação de cobrança termina. A gente vai lembrar de Jesus também, sobre a humildade, mostrando que a humildade é uma virtude que nos coloca em relação ao outro para nos avaliarmos, como em nós mesmos e com o outro. Quando o moço bom do Evangelho, né, que é chamado moço rico, vai fazer esse questionamento que nós já conversamos antes para Jesus, ele fala assim: bom mestre. Jesus aceita ser chamado de mestre, mas quando ele fala, por que me chamas de bom? Bom, somente o Pai. Jesus não permitiu ser chamado de bom. Olha a avaliação dele, era relativo. Quando se pensava no Pai, ele não se colocava como bom. Entretanto, quando Pilatos fala, tu és rei, ele fala, tu dizes, eu sou rei e para isso eu nasci. Ele sabia que ele era rei. Ele não teve aquela falsa modéstia. Não, eu sou rei. Para isso que eu vim. Ele era o governador planetário. Ele é o nosso governador planetário. Toda essa concepção do planeta é graças ao Cristo. Então ele não tinha falsa humildade. Em relação ao Pai, ele sabia que não era bom. Em relação a Pilatos, ele falava, eu sou rei. Então, humilde não é aquele que fica na falsa modéstia. Ah, eu não sou isso. Não, eu sou isso sim. E aquilo outro? Não, aquilo eu não tenho. É aquele que não tem mais medo de reconhecer o que não tem. Ele não tem. Ele não vê o outro como o seu... Existem superiores hierárquicos, mas não como o seu superior moral. E quando tem, ele se inclina. A humildade nos faz inclinar quando reparamos que o outro tem autoridade moral e espiritual sobre nós, não tem? A gente se reverencia, a gente se inclina. E também, quando a gente percebe que não conseguiremos modificar aquela situação. Reparem bem, temos que ter humildade para reconhecer que aquela situação não vai mudar. Eu tenho que abaixar minha cabeça. Olha, se eu tenho um portal, que o limite é esse, a minha cabeça é assim, eu tenho que abaixar para passar. Eu tenho que ter humildade de me curvar diante da vida, de situações que eu não posso modificar. Posso não reconhecer a superioridade moral daquela situação, mas reconhecer a necessidade que eu tenho de abaixar a minha cabeça diante de uma situação. Repara, então, que temos duas situações bem definidas. Quando eu me inclino, abaixo a minha cabeça, diante daquele que tem uma superioridade moral. Eu reconheço o conhecimento daquela criatura. E o outro, em situações que eu sou incapaz de dar outra solução. Que a vida me pede que eu me abaixe. Então, quando a gente começa a lembrar de todas essas passagens do Cristo, mostrando que em todos os momentos ele bem se posicionava. Bem se posicionava. Então, quando a gente pensa assim, humildade não é sempre dizer sim, é aquelas criaturas que nunca dizem não. Essas são aquelas que estão querendo agradar os outros, tem medo de expor a opinião delas, tem medo de enfrentar a energia do olhar do outro. Não tem nada de humildade. A humildade é aquela criatura que reconhece a sua fragilidade, que reconhece a sua dificuldade, reconhece aquilo que já tem em virtude de que pode ser útil ao outro. Humildade não é aquela criatura que se é passiva diante do erro e se torna conivente. De maneira nenhuma. Então, a gente começa nesse estudo com Cristo sobre humildade
a perceber por onde temos que começar a caminhar. É quando a gente se reconhece e fala, olha, isso aqui eu já sei fazer um pouquinho, mas isso aqui eu não sei. É quando a gente chega perto do outro e fala assim, me ensina isso que você já sabe fazer. Me explica de novo. Tem paciência comigo? Porque tem que ter paciência às vezes com a gente, não tem? Vocês já viram, quem trabalha em sala de aula como professor, sabe bem o que eu estou falando, e em casa também. Às vezes você está dando uma aula e está todo mundo calado na sala de aula. E a gente pensa assim, todo mundo entendeu isso? Não, claro que não. A gente sabe que não tem como. E às vezes falam assim, fulano pergunta tanto, ele tem dificuldade? Não, quem pergunta mais, geralmente é quem mais estuda. Porque que quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe nada. Não é assim? Porque aquele que não estuda não tem nem como saber e avaliar o que ele sabe ou deixa de saber. Por isso que para o professor é tão grato o aluno que pergunta. Que é diferente daquela criatura que tudo diz não. Que na realidade ele também é uma personalidade de oposição. Mas é o perguntar com vontade de conhecer, de aprender. E somos nós. Conforme nós vamos estudando, vamos nos aprofundando, a gente começa a olhar e falar assim, é bem diferente daquilo que eu imaginava, alguns conceitos. Mas só pode conhecer aquele que se propõe a caminhar, que se propõe se abrir para o conhecimento. Porque quantas criaturas nós sabemos, conhecemos, convivemos, que elas sabem tudo, não é mesmo? Elas sabem tudo, elas têm resposta para tudo, elas entendem tudo. E essa passagem do Evangelho, que a companheira leu agora pela manhã, trata justamente dessas pessoas. Às vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, ó, a hora que Deus quiser me provar que Ele existe, Ele vai lá em casa e bate na porta. Vai falar para uma pessoa dessa? É triste, não é? É muito triste. Eu, particularmente, acho muito triste, mas ela vai caminhar também, não vai? Todos nós não estamos caminhando? Se eu estou conseguindo caminhar, como é que ela não vai caminhar? Mas é triste. Te vê o orgulho da criatura ali. Porque não pode imaginar que exista nada maior do que ela. Porque para algumas pessoas, o fato de ser cristão é tão difícil falar de Jesus? Por quê? Você vê que começa a falar, a pessoa fala, não, fala em Jesus. Porque falar em Jesus é falar em humildade. Falar em se reconhecer ainda pequeno perante o Mestre. E nem todos têm essa condição. Porque tiraria deles justamente a base onde eles se acham elevados. Eles se acham grandes. Então, nós aqui estamos numa casa falando de Jesus. Aqui a gente fala em Deus. Temos que falar muito sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus. A gente tem que começar a compreender não só a área intelectual, mas nas nossas emoções e sentir a bondade de Deus. Temos dores? Temos. Temos problemas? Temos. Nós somos aqueles sofridos. Por isso Jesus nos veio, para ser o nosso consolo. Não mais como aquele aflito que não busca ser ajudado, mas aquele que já vai ao médico, Jesus, e ele prescreve o Evangelho, e está lá no Evangelho, meu filho. O que o Evangelho está lá prescrevendo? Lá na bula do Evangelho. Humildade, perdão, reconciliação, amar o próximo. Amar o próximo já é o primeiro. Olha quantas lições nós temos ali. Piedade, beneficência. Está lá no Evangelho. Agora, como buscar o médico, pegar a receita e dela não fazer uso? Como eu me curo?
Então é justamente na hora da dor que a gente começa a compreender que o nosso remédio não se encontra na casa do vizinho e nem é o outro responsável pela nossa dor. Que nenhum poder seria dado se não fosse dado do mais alto. Lembremos sempre disso. É quando a gente se coloca, eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero me despojar de tudo aquilo que hoje em dia entra em conflito com as leis de Deus. Tudo aquilo que eu ainda acredito, toda vez que eu olhar diante do padrão do Cristo e reparar que tem conflito, eu quero aprender a lei de Deus. Então é quando a gente começa a ter coragem de abrir mão dessas conquistas douradas e aprendermos uma lição muito difícil, que é nos desiludirmos. Não é difícil? Às vezes a gente fala assim, fulano me iludiu, fulano me desiludiu, ou a gente iludiu e desiludiu. A gente tem que ficar feliz. Uma vez eu li sobre isso, achei muito interessante. A gente tem que ficar feliz quando alguém nos desilude. Por quê? Desilusão é desilusão, tirou você da ilusão. E como a gente tem ilusão, não tem? A gente tem muita ilusão ao nosso respeito. Então é quando a gente começa a se olhar e fala, eu não sou isso tudo que eu pensei, não. Olha nesse momento aqui, olha como é que eu fui fraca. Olha naquela situação ali, olha como é que eu agi. Olha como eu nasço, nossa. Olha como eu me reconheço. Mas para que eu vou fazer esse processo? Só para ficar me reconhecendo e sofrendo? Não. Não é para isso, não. Reconhecia? Reconhecia. Agora eu vou ficar batendo no peito, minha culpa, minha sagrada culpa, e ficar fazendo penitência? De maneira nenhuma. Nunca vi lágrima resolver problema de ninguém, né? De dar 2, 3 lagrimazinhas, limpa a maquiagem e vamos embora. Aonde foi que foi o erro? Foi nessa situação. Então vamos voltar lá. Vamos aprender com essa situação aqui. Não é porque isso está acontecendo comigo, não. Para que isso está acontecendo comigo? Para eu aprender. E eu vou aprender. Então é isso que nós vamos desenvolvendo em todas essas reencarnações, esse sentimento de humildade, de se colocar para aprender, reconhecer o que ainda não sabemos, perseverar nas conquistas que já realizamos. Então a gente conquista, a gente conserva o que for bom, persevera no que for bom e renuncia tudo em nome do que for melhor ainda. Porque, como nos ensinaram os pobres de espírito, essas almas já compreenderam que o tema central da vida é Deus, e o resto é só acessório. Seja onde quer que nasça, com condição social que for, com a cor da pele que for, isso tudo é acessório. A meta é Deus. E só tem um caminho, o caminho é Jesus. Quando ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é até Jesus que nós temos que nos encaminhar. A esse médico divino, a esse médico das almas. Aqueles que já se consideram sábios do mundo, deixa a ciência para eles. Eles estão felizes com o que eles têm. Eles estão realizados com o conhecimento, com o dinheiro, com o poder, com a autoridade que eles têm no mundo. Que bom para eles. Isso não nos preencheu. Porque nós já somos espíritos que buscamos o consolo. E o consolo é com o Mestre Jesus. Que possamos, então, estarmos sempre com o coração aberto para aprender. Que possamos, então, dizer assim para Jesus, me ensina, Senhor, me ensina a perdoar. É tão difícil ainda. Me ensina, Senhor, a me reconciliar. Me ensina, Senhor, a orar pelos aqueles que me perseguem.
por aqueles que me caluniam. Dá-me força, coragem, Senhor, para entender que eles são instrumentos da lei. E que eu saia mais forte dessas situações, entendendo que só Tu podes. Mas aproveste me ensinar junto com esses companheiros, para que eu tenha resistência e enfrente situações bem mais complexas na frente. Para que eu ganhe força, não somente para ser forte, mas sim para, de alguma maneira, amparar e conduzir aqueles que se sentem mais fracos. Que busquemos, Senhor, aprender a amar como Tu nos amaste. Ensina-nos, Senhor. Estamos com a mente aberta, com o coração aberto, querendo aprender a amar. Pois só assim poderemos caminhar num mundo de paz e de equilíbrio. Que dessa maneira, então, Jesus, o nosso médico, médico das nossas vidas, estejam junto às nossas famílias, que possamos todos ter o coração de aprendiz para buscarmos no Evangelho do Cristo o remédio salutar para as nossas almas, que de almas sofridas passamos a ser almas encontradas no Cristo. Graças a Deus.